Continuando o nosso módulo de evolução, agora nós vamos falar da coisa mais legal do mundo, que é a seleção natural, tá? E aí, para ilustrar, né, esse nosso início, a fotinha ali vai do cara que é considerado o pai da evolução, que é Charles Darwin, né? A gente não vai ficar aqui contando história de Darwin, que o Darwin entrou no Beagle, falando que Darwin chegou em Galápagos e blá blá blá. Isso aí vocês já viram na escola, vocês podem ver num livro, né? Nós vamos direto ao ponto. Então, quando Charles Darwin estava estudando os mecanismos de evolução, ele observou três coisas que são muito importantes para a gente poder entender a seleção natural, tá? Primeiro, características, né, são geralmente herdáveis, tá? O que ele quer dizer com isso? Que a cor da sua pele, a cor do o seu cabelo, a cor dos seus olhos são características herdáveis, ou seja, elas vêm do seu pai e da sua mãe, tá? Uma outra coisa que ele observou é o seguinte, que nem toda prole é capaz de sobreviver. Então você imagina uma ninhada de ratos, né? Ali tiveram 10 filhotes. E o que vai acabar acontecendo? Aqueles filhotes vão acabar competindo ali, porque eles estão no mesmo nicho. Eles têm o mesmo nicho, desculpa, estão no mesmo habitat. Então, nem todos vão sobreviver, tá? A gente vai ver a questão da sobrevivência dos mais aptos, tá? E a prole varia quanto às características herdáveis. Então, nem toda prole, vocês sabem que prole são os filhotes, né? São os filhos. Então, nem toda prole vai ser igual. Essas características, você pode ter vários irmãos com características diferentes. Ninguém vai nascer com as mesmíssimas características. Ah, gêmeos idênticos, tal, vão nascer? Vão. Mas até se você colocá-los para crescer em ambientes diferentes, né? O fenótipo pode ser diferente, mas isso aí é uma outra história, né? Então, olha só, vamos começar com um exemplo de seleção natural antes de tentar defini-la, tá? Para a gente poder entender como que funciona melhor, né? A ideia é que a gente veja na prática. Então, olha só, eu tenho aqui uma população de ratos, né? E aí, o que eu posso observar nessa população de ratos? Que eles diferem na cor. Eu tenho os ratos ali amarelinho, amarelo isso aí? Sei lá. Eu tenho os ratos ali mais claros e tenho os ratos mais escuros, né? Os ratos pretos, né? Ah, ali falou que é amarelo. Para mim eles são, não é amarelo não, mas tudo bem. Então eu tenho os ratos amarelos e os ratos pretos ali, né? Aquela população vivendo no mesmo ambiente. Quando o predador desses ratos ali, nesse caso o gavião, tá lá de cima observando as presas, quem que é mais fácil dele observar? Né? Os ratos mais claros. Por quê? Porque o ambiente é escuro, né? Dá para ver bem na imagem. E aí, se você começar a olhar de novo a primeira figura, você vai ver que eu tenho até uma população maior de ratos claros do que ratos pretos. Mas o que acontece? Esse gavião, por ele estar enxergando melhor os ratos mais claros, ele vai se alimentar desses ratos mais claros. E aí, com isso, essa população de ratos mais claros começa a diminuir. Os ratos escuros, por sua vez, como eles sobrevivem mais, né, eles conseguem gerar mais descendentes e passar essa característica cor escura para frente. E aí o que vai acontecer com aquela população? Depois de um determinado tempo, olha a microevolução aí, eu acabo observando que mudou, né, a característica dessa população. Eu agora passo a ter mais ratos escuros do que ratos claros. Isso aí é um exemplo da seleção natural atuando. Vale dizer aqui também o seguinte, quando a gente fala de seleção natural, né, a gente fala de características e tal, uma coisa tem que ficar muito clara, que é o erro que a galera mais comete. A seleção natural não fala sobre o indivíduo que tem a melhor característica é aquele que sobrevive. Não, que tem a característica mais foda. Não é nada disso. Na verdade, a seleção natural ela acaba privilegiando o indivíduo que possui características que possibilitam que ele viva mais por consequência se reproduza mais. Tá? Olha esse exemplo do rato. Não é que a característica cor clara é ruim, mas naquele ambiente aquela característica ferrou com a vida dele. Se fosse um ambiente onde fosse claro, quem ia se ferrar era o rato de cor escura.
tudo bem? Então a seleção natural, ela fala, o indivíduo não se adapta ao ambiente. Isso é um erro que a galera comete. Ah, seleção natural, o indivíduo se adapta ao ambiente. Não. Ambas as características já estão ali, né? Só que é o meio que seleciona, né, quem vai conseguir sobreviver e gerar descendentes, né? Passar essas características para frente, tá? E aí, olha só, eu gosto muito aqui desse esquema porque ele mostra o seguinte, ó. Nós temos ali variabilidade genética, né? E mutações. Aí você pode falar assim, pô, Irapã, mas mutações vão gerar variabilidade genética. Sim, mutações geram, tá? Mas não só as mutações, por isso que eu separei, tudo bem? E aí, ou seja, novas características podem surgir por conta de mutações, né? E por conta dessa variabilidade genética. E aí, o que a gente veio observar? Quando a seleção natural atua, se aquela nova característica conferir uma vantagem para aquele indivíduo sobreviver no ambiente, ela se torna uma adaptação. Por quê? Porque aquele indivíduo vai crescer, vai viver mais, vai se reproduzir e vai passar essa característica para frente. Agora, se for uma característica que não confere nenhuma vantagem para esse indivíduo, essa característica vai desaparecer, porque ela não vai ser passada para frente. Não conferiu vantagem, ele continuou morrendo, não se reproduziu, não passou, né? A gente pode voltar no exemplo aqui dos ratos. Então, olha só, eu tenho duas características. Então, a cor escura e a cor clara. A cor clara, a seleção natural está atuando ali através do gavião se alimentando, né? Então, a característica cor clara não serviu para nada, então ela não foi passada para frente porque os animais foram morrendo. Pô, a característica escura ajudou o ratinho a sobreviver mais tempo e a se reproduzir mais. Então, foi uma adaptação boa para aquele ambiente. Então, essa característica acabou sendo replicada nas proles, tá? E aí, né, galera, não adianta. A seleção natural atua e atua bonito. Tranquilo? Dentro da seleção natural, né, e isso aqui é muito importante, o ERJ ano passado, né, caiu uma questão sobre isso, a gente pode utilizar a seleção natural, né, analisando a distribuição dos fenótipos. Gente, genética, né, vamos lá. Diferença entre genótipo e fenótipo. Genótipo é o conjunto de genes do indivíduo, né? O fenótipo seria a forma, né, que esses genes se manifestam, né? Seria a junção do genótipo com o ambiente. Então, exemplo, eu tenho quando eu analiso meus genes, eu tenho alelo para a cor de olho clara e tenho alelo para a cor de olho escura, né? E aí isso seria, o genótipo seria o conjunto dos genes daquele indivíduo para a cor do olho que eu estou analisando. Mas aí eu olho para aquele cara e falo assim, nossa, teu olho é castanho escuro. Isso seria o fenótipo, né? Seria como eu enxergo aquela característica, tá? E aí a gente tem alguns tipos de seleções, tá? E aí vamos lá. A primeira delas, que eu vou falar com vocês, é a seleção estabilizadora, né? Primeiro, vamos entender esse gráfico aqui. Olha só, eu tenho um gráfico onde no eixo Y é o número de besouros e no eixo X, né, o espectro de cor do besouro, que está indo, olha só, desde o besouro mais claro até o besouro mais escuro. Já dentro do gráfico, a minha linha tracejada, ela indica a distribuição da população original. A seta vermelha é onde a seleção está atuando, né? E a linha cinza, né, não tracejada, como que ficou após a seleção. Então, o que acontece? A seleção estabilizadora, ela tende a favorecer os indivíduos que estão ali entre os extremos. Por isso que o gráfico, a linha do gráfico, ela está maior no meio. Então, é como se eu dissesse assim, na seleção estabilizadora, os indivíduos que estão no meio termo, que estão em cima do muro, vamos dizer assim, para a cor, são os que vão ter mais sucesso naquele ambiente, tá? Mas eu tenho um exemplo para vocês para melhorar isso. Olha só. Vamos imaginar que os besouros que estivessem ali no meio, né, a cor verde médio, nem claro nem escuro, estão no meio, então chamei de verde médio, eles seriam melhores para se camuflar
num ambiente em que tivesse uma floresta cobertas por plantas de cor verde médio também, né? Então você imagina, o meu ambiente ali naquela floresta, ele tem uma cor verde médio. E aí eu tenho besouros de cor verde clara, verde médio e verde escura. Quem se daria melhor naquele ambiente? Os indivíduos, né, de cor verde médio, porque eles iriam se camuflar melhor. E aí os outros, tanto os claros quanto os escuros, seriam mais predados. E aí qual fenótipo que iria aparecer mais então nesse ambiente? Quem que conseguiria sobreviver por mais tempo, se reproduzir mais? Os verdes médios, né, de cor verde médio. Então essa característica, esse fenótipo seria maior naquele local. Então, por isso que a gente fala que quando a seleção é estabilizadora, ela tende a favorecer indivíduos que estão ali no meio, né? Por isso que esse gráfico aqui com um morrinho, vamos falar assim, né? Que o pessoal de matemática não escute, com um morrinho no meio. O outro tipo de seleção é a direcional, tá? E agora que vocês já estão mais familiarizados, vai fluir mais tranquilo. Então, olha só, mesmo esquema. Eixo X, o espectro de cor do verde claro ao verde escuro, né? Então, só que aqui, olha só, aonde que eu estou vendo o meu morrinho maior? Pendendo lá para o verde escuro, né? Então, o que que a seleção direcional diz? Que indivíduos que estão em um dos extremos, tá? Em um, apenas um. Então, aqui no meu extremo do lado direito, verde escuro. Indivíduos que estão em um dos extremos tendem a ter mais sucesso naquele ambiente. E quando eles têm mais sucesso naquele ambiente, eu chamo isso de seleção direcional. Então, seleção direcional está relacionada a quando indivíduos têm um sucesso ali fenotípico, indivíduos que estão em um dos extremos, tá? O exemplozinho bem parecido, né? Então, imagina que essa população de besouros migra para um novo ambiente, só que quando ela chega nesse novo ambiente, a vegetação ali é toda verde escura. Então, quem vai se dar melhor naquele ambiente? Os meus besouros que tinham cor verde escura. Então, aonde que está o indivíduo com cor verde escura? No extremo direito, né? Opa, extrema direita? Conheço alguém assim, não gosto nem de falar. Pode nem falar o nome que eu vou até tremer aqui e vou morrer. Se eu falar o nome, é capaz de aparecer um robô aqui postando, falando, me chamando de comunista. Mas tranquilo, então, a direcional, né? Então, vamos só voltar. Estabilizadora tende a ter sucesso os indivíduos que estão no meio. A direcional tende a ter sucesso indivíduos que estão em um dos extremos. Aqui no nosso exemplo é o extremo direito, mas também poderia ser o extremo esquerdo. Uhul! Não, tudo que é extremo é ruim. Mentira. Vamos lá. Vamos debater isso. A nossa última seleção é a disruptiva, tá? E assim, a disruptiva, ela vai falar sobre indivíduos que têm sucesso, né? Mas cujos fenótipos estão nos dois extremos, tanto no extremo esquerdo quanto no extremo direito aqui nesse caso, tá? Então, quem obteria sucesso na seleção disruptiva? Os indivíduos verde claro e os indivíduos verde escuro, né? Nosso exemplozinho. Então, se eles migrassem para um novo ambiente, mais uma migração, migram para cacete esses besouros, né? E aí, naquela população, nesse novo habitat deles ali, eu teria musgos verde claro e arbustos verde escuro, né? Então, tanto quem é verde claro quanto quem é verde escuro ia se dar bem. Quem que ia se ferrar? Aqueles lá que estão no meio termo, né? O verde médio. Então, os fenótipos que obteriam sucesso na seleção disruptiva são os que estão nos dois extremos. Então, não vamos confundir com a anterior, tá? Na anterior, na direcional, quem se dá bem são os indivíduos que estão apenas em um dos extremos. Na disruptiva, indivíduos que estão nos dois extremos. Vou ficando por aqui. Dúvidas, me chamem, tá?